Charles Spurgeon disse o seguinte: nada é tão excelente, tão precioso, tão doce como uma promessa de Deus. Ah, irmãos, eu fico me falando para mim mesmo: Rosana, você precisa ver isso. Você precisa se ater nas promessas de Deus e crer que foi Ele quem disse. E se foi Deus quem disse, se foi Ele quem disse, Ele cumprirá. Nós precisamos nos achegar diante do trono da graça de Deus com essas promessas e falar: Senhor, Tu disseste, cumpra conforme a Tua palavra. As promessas de Deus são remédios para as nossas doenças espirituais, alimento para nutrir a nossa alma e estímulos para as nossas orações. Há infinitas lições que a palavra nos ensina sobre as promessas de Deus. Vou citar apenas 4 aqui. Mas tem muitas lições que a palavra de Deus nos ensina. Primeiro, as promessas de Deus são infalíveis. Nenhuma promessa que Deus fez caiu por terra. Nenhuma. Todas elas se cumpriram, estão se cumprindo na atualidade e se cumprirão ainda no porvir. Que ainda temos muitas promessas também para se cumprir. Ele mesmo zela pelo cumprimento daquilo que falou. Lá em Jeremias 1,12 diz o seguinte: o Senhor me disse, você viu bem, pois eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Deus falando: olha, eu zelo pela minha palavra para a cumprir. E a palavra dele está acima do próprio nome de Deus. A palavra é Jesus. E essa palavra, ela vai se cumprir na minha vida e na sua vida. Basta nós crermos, meus irmãos. Não há falhas ou equívocos naquilo que Deus promete. O seu caráter é a garantia de recebermos o que ele nos promete. Em Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura ele prometeu e não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Deus não é homem para que minta. Nós somos falíveis, nós falamos e não cumprimos, mas Deus jamais. Tudo que está registrado em sua palavra, Ele cumpre. Ele tem prazer em cumprir em nossas vidas. Deus é infalível no cumprimento daquilo que Ele promete. Ele não muda na sua essência, nos seus atributos, nos seus planos e nas suas promessas. Ele não muda jamais. O segundo ponto é: as promessas de Deus, elas são boas. São boas. É uma promessa, é uma boa palavra que Deus falou e escreveu na Bíblia. Às vezes fala: irmã, o que é promessa? É uma boa palavra que Deus escreveu na Bíblia para te abençoar, para fazer você chegar lá nos teus sonhos, nos teus planos. Basta você ir lá, olhar e ver o que Deus quer falar para você naquele dia e você realmente chegar ao trono da graça de Deus e agradecer, porque Ele falou, Ele vai cumprir. Deus é bom. Deus é muito bom e todas as suas promessas refletem o seu caráter. Por isso o salmista diz lá: provai e vede que o Senhor é bom. Provem e vede que o Senhor é bom. Vou contar uma historinha. Havia um servo que dizia sempre para o rei que Deus era bom. Todo dia ele chegava para o rei e falava: rei, Deus é bom. Um dia eles saíram para caçar e um animal feroz atacou o rei e ele perdeu o dedo mindinho. O servo ainda olhou para ele e disse para ele: Deus é bom. O rei mandou prendê-lo. Noutra caçada, o rei foi capturado por índios antropófagos. Na hora do sacrifício, o cacique percebeu que ele era imperfeito porque lhe faltava um dedinho. O rei foi solto e chegou para o servo que estava lá na prisão e disse-lhe: é verdade, Deus é bom. Mas por que eu não lhe mandei? Por que então que eu te mandei para a cadeia? Por que eu te mandei prender? O servo respondeu: porque se eu estivesse contigo, eu seria sacrificado. Então, como Deus é bom, né? Em todo o tempo. O Senhor, às vezes a gente não entende como às vezes as coisas ruins acontecem em nossas vidas. Às vezes é Deus tratando, às vezes é Deus cuidando, às vezes é Deus te protegendo. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, mesmo nas dificuldades, mesmo nos problemas, nas aflições do dia, tudo tem um porquê, tudo tem um propósito, nada é por acaso. Se você é um filho de Deus, se você realmente
crê na palavra do Senhor, crê no Senhor Jesus, se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, com certeza, tudo que acontece na sua vida, o Senhor está no controle. Nada foge ao controle do Senhor. O terceiro ponto, rapidinho, nós vamos falar sobre as promessas do Senhor, são exclusivas. Elas são para o seu povo, em todas as ocasiões. Elas são para o povo de Deus. Elas são especiais e se restringem ao povo da aliança. Diga comigo, eu faço parte dessa aliança. Amém, queridos? Nós fazemos parte da aliança que Jesus fez conosco. E isso é uma glória, se nós formos pensar de verdade. Porque nós não merecíamos, né? Nós estávamos perdidos. Foi Ele que nos achou. E nós fazemos parte dessa aliança. Ele nos chamou, nos amou, nos predestinou e nos trouxe para Ele. E Robert Trey disse o seguinte: o Deus dos cristãos é o Deus de promessas. O Deus dos cristãos. Então, se você quer receber a sua promessa, você precisa fazer parte desta aliança. Não é qualquer pessoa que vai pegando e vai falando para Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, porque está escrito. Não, você precisa fazer parte da aliança. Você precisa fazer parte da família de Deus. As promessas de Deus estão ligadas com a aliança. Todas as promessas acerca da salvação de Deus, registradas na Bíblia, se cumpriram em Jesus Cristo. E por causa da nossa união com Cristo, nós temos acesso a todos os benefícios que essas promessas de Deus nos oferecem. Todos os benefícios. Todos os benefícios. Você conhece os benefícios que tem na palavra de Deus para a sua vida? Eu não conheço. Conheço muito pouco. 1/10 do que deveria conhecer. E nós precisamos, irmãos, ter amor por essa palavra e lê-la e saber que estas palavras é Deus falando aos nossos ouvidos. Não tenha medo de se apropriar dessas promessas de Deus que Ele nos dá, porque está em sua palavra, porque é em Jesus que está o sim e o amém para todos os que estão nele. Em Jesus está o sim e o amém. Em 1 Coríntios 1:20 vai dizer isso: porque todas quantas promessas há em Deus são nele e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Então as promessas Deus falou, e em Jesus Ele disse sim para todas as promessas. Então não tem aquilo que não vai ser cumprido, não tem aquilo que não é teu. Tudo é nosso em Jesus Cristo. Ai, Senhor, nos ajude a desvendar os nossos olhos para que possamos ver isso, para que possamos crer nisso, para que possamos viver isso, nos apropriar disso. Em Cristo nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos. Em Efésios 1:3 diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aqui está falando, olha, nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou. Aqui não está dizendo que Ele nos abençoará. Não, se Ele nos abençoar, se fosse abençoará, seria bom também, né? Mas aqui está falando que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, se Ele já nos abençoou, é porque isso já aconteceu. E por que não está se cumprindo em minha vida, em tua vida? Porque nós não conhecemos, nós não buscamos, nós não nos apropriamos, nós não nos reivindicamos. Por isso que nada acontece em nossas vidas. E a quarta e o último ponto diz: as promessas do Senhor são para nós hoje, de acordo com a nossa necessidade e a nossa busca. Ela é para nós hoje, irmãos. Não é só para o povo de Israel, não é só para a igreja do início do século, não é só para os avivalistas, não é só para aqueles que também, os pregadores ou aqueles, não, é para todos os que se apropriam dela, para todos aqueles que falam, olha para essa palavra e fala: Senhor, eu creio que isso vai se cumprir na minha vida. Em Salmo 119:49 diz: lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual tem me feito esperar. Quando você pega uma promessa, né, de Deus para a sua vida, e aí vai lá no Senhor: Senhor, lembra-te da promessa que o Senhor me fez, e eu estou aqui esperando por ela, eu estou esperando, eu não desisti, eu sou perseverante, né? Sou perseverante, eu quero essa promessa para a minha vida. Seja qual for a sua necessidade, irmão, você pode encontrar alguma promessa na Bíblia que se aplique a ela, qualquer necessidade, basta você lê-la. Você está fraco?
porque seu caminho é difícil e cansativo? Eis a promessa. Isaías 40, 29. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Está vendo, irmãos? Olha que maravilha. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor. E aí eu chego lá no céu, diante do céu, e falo: Senhor, eu quero isso para mim. Cumpra essa promessa na minha vida. Quando você ler a tal promessa que está escrito aí, se você está cansado, ele fortalece o cansado, leve-a de volta a Deus que prometeu. E peça a Ele que cumpra a sua própria palavra na sua vida. Não tem segredo, irmãos. Tudo é muito simples. Tudo é muito simples na vida dos que os servos de Deus quer levar diante de Deus. Tudo é muito simples. Está buscando a Cristo, sedento de uma comunhão mais íntima com Ele. Esta promessa brilha como uma estrela sobre você. Está lá em Mateus 5, 6. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, eles serão saciados. Se você tem fome e sede de justiça, vai lá, pega essa promessa, fala: Senhor, o Senhor prometeu, faça isso na minha vida. Leva essa promessa continuamente ao trono da graça, dizendo: Senhor, tu disseste isso, faze-o conforme disseste. Ele tem dito, e tudo que ele diz, ele se cumprirá. Está angustiado por causa do pecado, muitas vezes carregando um fardo pesado de suas iniquidades, ou carregando algum fardo grande sobre suas costas. Ouça estas palavras, está lá em Isaías 43, 25. Sou eu mesmo, que apaga todas as suas transgressões por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados. Amém, queridos? Nós não precisamos mais ficar com medo de chegar a ter Deus por causa de algum pecado. Se arrependa, vai ao Senhor e leve essa promessa para Ele. Fala: Senhor, o Senhor disse na tua palavra que o Senhor não vai se lembrar mais dos meus pecados, que o Senhor vai cuidar de mim. E eu tenho certeza que você vai sair restaurado, vai sair edificado, vai sair cheio da plenitude, da presença de Deus na sua vida. Você tem medo de não ser capaz de aguentar até o fim? Muitas vezes, né, irmãos, nós temos tantas lutas que parece que nós não vamos aguentar até o fim, né? E às vezes, muitas vezes a gente fala assim: Deus se esqueceu de mim. Eu estou passando por tantas lutas, Deus se esqueceu de mim. Não, irmãos, não deixe o inimigo fazer isso com você, colocar esses pensamentos na sua mente. Jamais desanime dizendo que Deus se esqueceu de você, né? Às vezes você pensa que puxa vida, eu fui um filho de Deus durante tanto tempo e agora estou aqui nesses problemas, nessa situação. O que está acontecendo? Será que Deus me rejeitou? Se este é o seu estado, leve esta palavra ao trono e pleiteie lá diante do Senhor. Está escrito: porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti. Amém, queridos? A misericórdia do Senhor jamais se apartará de nós. Podem cair 1000 à tua direita, 10.000 ao teu lado, você não será atingido. A misericórdia do Senhor não se apartará de ti. Vamos tomar posse disso todos os dias de nossas vidas. Se você perdeu o doce sentido da presença do Salvador, às vezes os dias vão passando e às vezes, por causa das nossas atividades, muitas vezes nós esquecemos de buscar ao Senhor, esquecemos de ir na presença dEle, recarregar as nossas baterias, né? Nós recarregamos ali com um pratão de comida a nossa fome, com um copão de Coca-Cola a nossa sede, né? Mas na hora de recarregar as baterias espirituais, a hora que você se sente fraco, de ajoelhar diante do Senhor e buscar na palavra o enchimento, nós não fazemos. E aí nós nos sentimos fracos, né? O coração fica entristecido. Aí lembre-se dessa promessa. Se você está triste, se você, por falta de buscar ao Senhor, está triste hoje, olha, Zacarias 1:3 diz: voltem para mim e eu me voltarei para vocês. Não foi Deus que se apartou de nós, foi nós que nos afastamos de Deus. Nós deixamos de procurá-lo, nós deixamos de ir até Ele. Ele está lá, assentado no seu trono, ou Ele está aí no seu coração, mas Ele quer que você chegue até Ele, que você tenha essa intimidade com Ele, essa amizade com Ele. Senhor, eu estou aqui do teu lado, Senhor, fala comigo. Eu vou cantar um hino de louvor a Ti agora, Senhor. Depois eu vou abrir a palavra e eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero ler aqui 2, 3, 4 capítulos e eu sei que essas promessas, essa palavra vai encher o meu coração de alegria. É para isso que a palavra de Deus é.
vem encher o nosso coração de alegria, de esperança, de paz, num mundo tão conturbado, num mundo onde que as pessoas estão com medo de sair de casa, medo, porque esse vírus realmente ele existe, ele está matando as pessoas. Então as pessoas ficam com medo, mas não precisa ter medo. Nós precisamos sim fazer a nossa parte, mas devemos confiar no Senhor, que o Senhor é por nós. Zacarias 1:3, eu vou acabar de ler esse versículo. Voltem para mim e eu me voltarei para vocês. Por breve momento, com grandes misericórdias, torno a acolher-te. Então, quando nós nos achegamos ao Senhor, Ele diz: olha, por um breve momento eu te deixei porque você me abandonou, mas agora com grandes misericórdias eu torno a acolher-te, porque você se chegou a mim. Então, irmãos, banqueteie sua fé na palavra do próprio Deus. Sempre haverá uma promessa na palavra de Deus que se encaixa exatamente em seu caso. Mas você não conhecerá essas promessas e, portanto, perderá seu consolo se você não olhar para a palavra do Senhor. Eu lembrei agora de uma experiência minha mesmo, que nós tivemos, quando o Neemias foi fazer a faculdade de teologia em Curitiba. Nós moramos lá 4 anos. E nós somos debaixo de uma palavra, né? Nós somos debaixo de uma palavra, a mesma que Abraão recebeu de Deus. Sai da tua casa, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Nós fomos para Curitiba, não conhecia ninguém, né? Poderia ter feito a faculdade em São Paulo, que tinha meus parentes. Não, nós fomos para Curitiba. Porque nós somos debaixo de uma palavra e tudo, as portas todas se abriram. Foi maravilhoso o tempo que nós tivemos lá. Quando foi para voltar, nós não queríamos voltar. Eu particularmente estava bem empregada, trabalhava de secretária lá na primeira igreja batista de Curitiba, estava bem empregada, estava gostoso lá, morava numa casinha até que boa, a minha casa aqui estava alugada. Então o Neemias falou: bem, nós vamos embora. Eu falei: bem, vamos colocar diante de Deus, né? Claro que nossos pais estão aqui, né? A gente precisa dar assistência para os nossos pais, concordo. Mas está tão bom aqui em Curitiba, era tão lindo lá, aquele friozinho gostoso, né, bem? Era muito bom em Curitiba, mas a gente não queria. Inclusive o pastor de lá ofereceu para a gente uma congregação na época, para nós assumirmos uma das congregações da PIB, lá eu não me lembro agora o nome da cidade, mas o pastor de lá ia sair para missões mundiais, para a Albânia, e se nós aceitássemos, ele poderia encaixar a gente ali, e seria muito bom, seria maravilhoso. No começo, ele mal e mal tinha acabado de ser aprovado no TCC, tudo, e já pegar uma igreja seria maravilhoso demais. Então, e a gente ficou naquela dúvida: Senhor, será que o Senhor quer que a gente fique? O Senhor quer que a gente volta? Senhor, fala conosco, Senhor, nós precisamos ter essa certeza, não queremos errar. Nós, né, já demoramos tanto tempo para ser chamados ao ministério, né, não podemos mais errar daqui para frente. Então nós buscamos, uma das coisas que eu pleiteei no Senhor, a mulher que alugou nossa casa, tinha acabado de alugar, porque o primeiro inquilino tinha saído. Ela tinha acabado de alugar, faziam 6 meses, ela fez um contrato de 2 anos. E se eu pedisse a casa para ela, eu teria que pagar uma multa para ela, né? E a gente não tinha dinheiro. Então eu falei: Senhor, se for para a gente voltar, a primeira coisa, né? A mulher vai ter que entregar a casa, sem eu pedir. Vai ter que acontecer alguma coisa que ela vai ter que entregar a casa antes dos 2 anos. Porque daí eu nem vou cobrar a multa dela, nada, tá tudo certo. Quando foi no mês seguinte, a mulher entregou a casa. Né? Então já foi uma coisa assim que a gente já sentiu que Deus abriu aquela porta. Aí quando foi no dia 8 de janeiro, o Neemias ia se formar em março. Quando foi no dia 8 de janeiro de 2012, nós estávamos aqui, inclusive, de férias, e na casa da minha sogra, e era eu que ia fazer a leitura bíblica daquele dia, né, a devocional. E a devocional daquele dia, do dia 8 de janeiro, estava em Gênesis 31:13. E eu vou ler para os irmãos. Diz o seguinte: sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Saia agora desta terra e volte para a casa da tua parentela. Irmãos, precisa falar mais alguma coisa? Precisava pleitear mais uma palavra do Senhor? Não, estava escrito. Saltou assim, eu falei: bem,
nós vamos embora mesmo. Lá está muito bom, lá está muito gostoso. Era tudo que eu queria, era estar ali. Mas não, o Senhor falou: olha, sai agora dessa terra e volte para a casa da sua parentela. Então nós voltamos para cá e o Senhor realmente tem trabalhado em nossas vidas. Isso é apenas um exemplo, né? Se fosse citar todos os exemplos, né, que nós temos, assim, de que realmente Deus foi dirigindo as coisas, né, iria tomar muito mais tempo. Mas esse é apenas um exemplo de como Deus tem sempre uma promessa, uma palavra que incentiva, que dá rumo, que dá um norte para nós não errarmos. Nós precisamos disso, ter essa orientação de Deus para nós. Então, irmãos, se banqueteie a sua fé nessas palavras do Senhor, né? Porque sempre haverá uma promessa da palavra de Deus que se encaixa exatamente no seu caso. Mas se você não tem o hábito de ler e nem de meditar na Bíblia, o que vai acontecer? Você não conhecerá as promessas e, portanto, perderá esse consolo. Então, a chave, o intuito desta pequena palavra hoje aqui com os irmãos é: irmãos, tudo isso é para nos ensinar o extremo valor de buscar as Escrituras. O extremo valor. Tem muitas pessoas que vão para as igrejas procurar profetas, né? Eu quero que Deus fale comigo. Aí ele vai buscar uma profecia lá, outra lá. Ah, essa aqui eu não quero, essa aqui. Até que ele ouve uma profecia que massageia os ouvidos dele. Não, essa aqui tá boa para mim. E não é assim. A profecia de Deus está aqui na palavra dele. E ele pode falar diretamente com você. Ele não vai falar com um ministro para te mandar, não. Ele não faz acepção de pessoas. Ele fala diretamente conosco. Basta você procurar. Basta você se entregar ao Senhor e falar: Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo nessa situação. Com certeza, Ele vai dar uma palavra. Seja quais forem as suas necessidades hoje, existe uma promessa de Deus te esperando para ser cumprida. Amém, queridos? Seja qual for a sua dificuldade hoje, existe uma promessa de Deus para ser cumprida em nossas vidas. Não deixe passar mais nenhum dia sem se deleitar nisso que Deus escreveu para nós. Está tudo ali. Tudo que nós precisamos está nele. Ele é a fonte de tudo que nós precisamos. Basta nós buscarmos e Ele, com certeza, derramará sobre nós as suas bênçãos. Amém, queridos? Deus abençoe vocês nesta noite. Que o Senhor realmente possa fazer essa palavra entrar no seu coração e fazer morada ali. E que possa frutificar em nome de Jesus. Amém, queridos?